O FIA em Foco de hoje é o BTCI11, um fundo imobiliário com um histórico bem longo. Ele é um fundo base 10. E se você é cotista do BTCI11, em junho agora você recebeu um montante de 9,8 centavos por cota. E esse valor é o maior desde outubro de 2023, quando o fundo pagou 10 centavos por cota. Depois veio diminuindo, diminuindo, diminuindo e agora começou a subir e chegou ao patamar de 9,8 centavos. Esse valor representa 1,07% ao mês em relação ao valor de fechamento da cota na data base, que foi R$ 9,13. Se a gente dividir 9,8 por 8,95, que é o preço que está sendo negociado agora, seria um yield de 1,09% ao mês. Não é nada mal para um fundo imobiliário high grade. Como é que é o portfólio do BTCI11? Para começar, a gente já tem os indexadores. Ele é um fundo de indexador misto, então ele tem uma porcentagem 72% alocado em IPCA e 25% do portfólio está alocado em CDI. Tem um pouquinho aqui, mas é bem pouco em IGPM. Eu gosto bastante do segmento desse fundo imobiliário, ele está bem concentrado em logístico, que é considerado aí um excelente setor. O setor de shoppings, ele sofre um pouquinho mais com a alta da taxa de juros, né? Afinal, no fim das contas, é varejo, mas os shoppings já se mostraram ser um setor bem resiliente, e ele tem 22% do patrimônio líquido exposto a esse segmento. A taxa de carrego do fundo é de IPCA mais 7,5%, isso considerando a taxa de emissão. Na marcação a mercado, o fundo tem IPCA mais 9,6%. Uma das características do high grade é ter um spread baixo, né, em relação ao risco soberano, os títulos públicos. Um spread de 1,5%, 2,5% na época da emissão. É um fundo high grade, agora continua com esse spread de 2, 2,5%. E na parte de CDI, a gente tem 2,4%, CDI mais 2,4% e na marcação a mercado CDI mais 3,12%. IGPM é mais volátil, né? Eles compraram o IGPM mais 8,1% e agora estão com IGPM mais 14,2%. Em relação aos CRIs, o fundo tem 39 ativos, sendo que ele divide em duas carteiras, que são os CRIs estruturais. Geralmente são aqueles CRIs que o fundo leva, né, para carrego mesmo, para ficar recebendo a renda. Nessa carteira, a maior exposição é esse CRI Airplane. Eles têm aqui uma concentração de 9,3% nesse devedor. Alguns outros CRIs aqui se repetem, até deixei marcado, mas considerando aqui o Casa Shopping, o Airplane e a Emergent Code, que se repete aqui, a gente tem esses três primeiros devedores, os três maiores devedores, que representam 21,5% do patrimônio do fundo. Então, três devedores são responsáveis por 21% da carteira do BTCI11. Em geral, é a média assim mesmo, tá? Poderia ser melhor, mas é o que temos. Aqui nos CRIs táticos, geralmente são aqueles CRIs que o gestor vai fazer o giro de carteira, né? Vai comprar, vai vender, e eles têm uma concentração aqui no maior de 8,1%, e a Uberlândia Refrescos tem uma taxa de IPCA mais 7,75%. As outras são todas abaixo de 4, 3, 3,7, 4%. E ao todo, a carteira de CRIs, tanto táticos quanto estruturais, representa 80,1% do patrimônio. Eles também investem em algumas cotas de outros fundos imobiliários, com destaque aqui para dois da própria gestão, que é a BTG. A maior exposição deles é o BTGIU, com 6,9%. Ele é um fundo base 10, se eu não me engano é de desenvolvimento e está pagando muito bem, está pagando 20 centavos por cada cota, sendo um fundo base 10. Os outros aqui são fundos muito bons, ó, o fundo high grade, outro aqui da própria gestora também, o BTHF, VGHF, bastante grande também, e esses fundos imobiliários representam 9,5% do patrimônio. No mais, tem um pouquinho aqui também em caixa, mas é isso. E como nem tudo são flores, o fundo tem alguns probleminhas aqui de inadimplência, tem um fluxo parcialmente adimplente e com tratativas em andamentos para recuperação do saldo devedor. É um CRI pulverizado, ou seja, tem vários devedores, pessoas físicas aí para pagar. Esse CRI, mesmo que esteja com problema, não representa muito do patrimônio, é 0,5%. E tem também o CRI Rio Pet, que eles estão com um problema aí que já vem perdurando bastante tempo, olha só, desde 2023, mas a gestão diz que está liderando as comunicações aí com a securitizadora
para tentar resolver o problema. E aqui o CRI Carvalho Rosquen, que estava inadimplente, mas já sanou todas as suas dívidas. Como eu falei, o BTCI tem um histórico bem longo, se eu não me engano ele é de 2007 ou 2009. Ele desde 2010 já conseguiu rentabilizar 376,57%. Isso considerando valorização de cota e rendimentos distribuídos. Nesse mesmo período, a gente pode comparar ele com o CDI e IPCA, porque ele tem uma carteira mista, e o CDI acumulou 282% e o IPCA 134%. Então, ele deixou todo mundo para trás, provando que no longo prazo os fundos imobiliários conseguem bater os indexadores. Hoje o BTCI está sendo negociado a 8,95, ele tem um dividend yield anualizado de 12,49%. Eu já falei que eu não gosto desse indicador porque ele está muito ligado ao preço da cota, então à medida que esse preço varia, esse indicador também varia. Então na minha cabeça não faz muito sentido, mas é algo que pode guiar os investidores. Em relação a cota, se a gente colocar aqui num período de um ano, por exemplo, ele não variou muito, ainda que tenha sido positivo, né, 1,93%, mas se a gente colocar num período mais longo, a gente vai ver que ele teve uma valorização aí de mais de 38%. O valor patrimonial dele é R$ 10,12 e ele está sendo negociado com um desconto de 18%. O valor patrimonial do BTCI é R$ 10,12 e ele está sendo negociado com um desconto, a gente pode ver aqui que tem um desconto de 12%, ele já tem 192.837 cotistas, que contribui para uma excelente liquidez média diária, acima de 1 milhão, né? A gente já pode considerar excelente para fundos imobiliários, e ele tem 1,7 milhão de reais. A gente tem aqui um histórico bem longo de distribuição. No ano passado, eles distribuíram R$ 1,10 por cota para um fundo base 10 high grade, é muito bom, e esse ano eles já acumularam 56,5 de distribuição. Esse foi o vídeo sobre o BTCI 11. Apesar de ser uma carteira pequenininha, tem ali 39, né, 30 CRIs estruturais e um pouquinho mais dos táticos, é uma carteira legal, uma carteira diversificada, 9%, menos de 10% de concentração. Eu preferiria algo ali abaixo de 7% de concentração para ser ainda mais high grade, mas ainda assim é um fundo imobiliário que eu considero muito bom. Lembrando que é a minha opinião, tá? Não é a verdade absoluta. É o que eu leio, o que eu interpreto do que eu vejo nos documentos do fundo. Mas eu quero saber mesmo a sua opinião. Você gosta do BTCI? Você é um desses investidores? Conta pra mim aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.